Oi, minha amiga, meu amigo. O conteúdo que venho trazer hoje está baseado na obra da autora chamada Thalita Pereira. E a obra tem por título Deixe-me apresentar você. Descubra sua verdadeira identidade. Pois bem, discorrendo sobre o conteúdo desta obra, eu entendi a importância de compartilhar com você. Sabendo que você é uma pessoa que busca autodesenvolvimento, autoconhecimento, eu vim então trazer para você. Eu conheci essa obra, como já dei uma palhinha para você, uma dica, fiz uma apresentação lá no Face. Eu conheci essa obra através de uma mulher fantástica, que é a minha filha do coração, minha nora, propriamente dito, a Patrícia Bastianelli. Então, como eu disse, a Patrícia me apresentou essa autora e, ao ler a obra, achei por bem de compartilhar com você, pois essa obra, essa autora, ela começa dizendo que há uma importância muito grande de conhecermos-nos a nós mesmos. E a proposta é: comece hoje a se conhecer, e ela faz uma pequena análise sobre a vida de um personagem da Bíblia, a saber, Mefibosete. Quem é esse personagem da Bíblia? Esse personagem, embora eu não vou adentrar na história propriamente dito, é filho de Jonatas. Quem é Jonatas? Jonatas é filho do rei Saul, um homem que foi rei de Israel, o primeiro rei de Israel, que foi aclamado pelo povo. Então Deus determinou que houvesse um rei. Então, Mefibosete era neto de Saul. Saul foi rei de Israel, um grande chefe militar, muito capaz. No livro de 1 Samuel, do capítulo 8 ao 15, há relatos sobre esse governo. E eu proponho a você que abra a Bíblia Sagrada e faça uma leitura para que você compreenda melhor sobre esse neto de Saul, que era uma pessoa que por um determinado tempo viveu no anonimato e sem esperança alguma. Não tinha nenhuma esperança de ser reconhecido pela então realeza, da qual no momento pertencia ao rei Davi, o sucessor de seu pai. Mefibosete, então, quando sai de cena, né? Ele sai do palácio e tudo que lhe faria jus ao legado que seu pai havia deixado, ele perde. Ele perde vivendo no anonimato. E também perde a razão de buscar, né? De buscar o interesse pelo que lhe faria jus. Bom, eu não vim aqui para lhe dar o peixe assado. Eu vim aqui, né, trazer também uma proposta a te induzir a pesquisar e ler, a ter interesse por determinados assuntos e saber sobre o que esta obra vem discorrer, né? No momento em que você começar a fazer a reflexão sobre o conteúdo real que eu quero passar para você, e o conteúdo propriamente dito é senão
o interesse de buscar conhecer a nossa identidade. Com base então nessa história, eu venho lhe dizer que Mefibosete era um aleijado. E isso ocorreu por um acidente que ele sofreu ainda quando bebê. Eis então a chave da nossa conversa. Identidade tem a ver com autoimagem. E ela, por sua vez, tem o poder de determinar o seu destino. Mefibosete, então, por causa desse acidente, ele se achava imperfeito, problemático por demais para pertencer à realeza ou reivindicar os seus direitos. Ele se sentia de forma rejeitado e que nunca seria aceito por não se considerar perfeito. E com o desfecho dessa história, então, que é linda, na verdade, por ter a ação de um segundo homem, um homem segundo o coração de Deus, como se chama a escritura propriamente dito, o rei Davi. O rei Davi manda chamar Mefibosete e o reconhece, o considera e lhe dá as devidas honras. Mefibosete, ele foi feliz por ter encontrado, depois de muito tempo, é certo, alguém que o considerasse. Mas a minha pergunta é: você e eu, vamos ficar esperando que alguém nos enxergue? Até quando? Considere que esse alguém considere nossos feitos, reconheça nosso estado. Ocorreu isso com Mefibosete, porque você vai ver que a história registra que Davi, ele tinha uma aliança com Jonatas e ele foi fiel. E houve um momento em que ele procura mais informações, de forma que, em memória à sua amizade com Jonatas, ele faça alguma coisa por alguém e descobre Mefibosete. Lendo a história, você vai saber com detalhes. Mas, enfim, o que o meu conteúdo, ou melhor, o que eu quero trazer com o meu conteúdo, com o que eu encontrei nessa obra? Eu venho lhe dizer que há momentos que nós perdemos nossa identidade em razão de ficarmos olhando para nossas imperfeições. Eu quero abrir um parêntese e fazer uma pergunta. O que se entende por imperfeições? O que se entende dentro do seu intelecto? Entretanto, nós, em razão de ficarmos olhando para nossas imperfeições, com medo de não sermos aceitos no nosso grupo, na nossa família, na sociedade, por apenas ter vergonha de lidar com as nossas imperfeições, nós vamos, a partir desse sentimento, desses pensamentos, nos tornando pessoas amargas e infelizes, e até procrastinando, se auto-sabotando, se encolhendo na verdade, perdendo oportunidades por ceder às armadilhas da mente. E por certo, vamos nos tornando pessoas rígidas, dando então espaço a quê? Às armadilhas da mente. Por nos tornarmos pessoas rígidas, vamos cedendo às armadilhas da mente. E com isso vamos dando espaço a quê? Ao vitimismo,
ao derrotismo, ao medo de errar, ao medo de correr risco. Mas eu vim aqui para te dizer que descobrir a nossa identidade é, senão enfrentar tudo isso, tentar fazer dar certo. Vai errar? Tentar novamente. Vai errar novamente? Você vai tentar novamente. E assim nós vamos indo, fazendo dar certo até dar certo. Mas sabe, se reconheces isso com você ou em você, se tudo isso que eu estou falando faz sentido para você, não lastime estar assim. Como assim? Talvez você pergunte. Eu quero propor para você que ao estar ouvindo o que eu estou discorrendo sobre esse tema, descubra a sua verdadeira identidade. Eu quero propor a você agradecer pela chance de poder mudar isso hoje, encarando seus medos, dúvidas, vergonha, ressignificando seus pensamentos, limpando seus sentimentos, pois os mesmos devem certamente estar compartilhado, sabe com o quê? Com alguma coisa do passado. Você deve buscar conhecer sua verdadeira identidade. É um processo lento, mas que terá resultado. Assim como Mefibosete sofreu um trauma, o trauma dele se deu ao ser derrubado por sua babá em meio a um grande combate. Imagine o tamanho desse trauma. Imagine agora as histórias que contaram a Mefibosete ao longo dos anos. Pois se você for ler o texto que eu lhe indiquei, você vai saber de que se tratava esse combate. Talvez você tenha ouvido desde a sua infância palavras inadequadas, vivido situações constrangedoras. Você talvez tenha tido sua liberdade podada e infinitas coisas podem ter lhe ocorrido. Mas eu venho te dizer hoje que há um mundo lindo de muitas possibilidades para você desfrutar. É óbvio que muitas vezes, muitas coisas nós não praticamos. Por ética, por educação, por respeito aos bons princípios os quais fomos inseridos. Mas existem momentos e momentos. E nós então devemos fazer o quê? O que é lícito e o que convém. E partir para cima para desfrutar. E então, numa postura nova, sem murmurar, pelo leite derramado, vamos então virar a página. Virar a página e pensar: esse é o momento do meu autoconhecimento. É o tempo da minha transformação. Faz sentido isso para você? Pois bem, para finalizar nesse capítulo, a autora faz uma proposta que eu aprovo, pois dentro da minha experiência e dos meus serviços como treinadora de pessoas a ter foco no positivo, na disciplina, na gestão do tempo, na realização de metas, nas orientações que passo para que venhamos conhecer-nos a nós mesmos. Então, eu também busco nos momentos que estou treinando pessoas para que elas
venham encontrar as raízes das causas que a impedem estar num estado de flow, ou seja, um estado de fluidez, um estado de que ela busque conhecer a sua identidade e faça as coisas dar certo para si. E sem medo, com muita coragem, com muito altruísmo, com muita confiança, com muito desembaraço nos debates de ideias. E busque, na verdade, o melhor para si mesmo. E que muitas vezes ela não sabe. Ela precisa estar pronta para dar, na verdade, respostas. Mas se não lhe fizerem perguntas, ela vai responder o quê? E é por isso que eu venho, então, trazer-lhe o conteúdo com a proposta que eu aprovo da autora, a trazer-lhe perguntas com projeção de programação neurolinguística, que é o melhor processo responder ao nosso eu. Então, as perguntas são feitas do eu e as respostas são dadas para o eu. E eu vou deixar então aqui para finalizar esse conteúdo as perguntas que eu faria dentro de um treinamento e a autora faz essas perguntas. Então, eu vou trazer aqui para você com o propósito de que você reflita e responda para si mesma ou para si mesmo a seguinte pergunta: para quem você está vivendo? Por que você está fazendo o que faz? Será que você se tornou alguém que vive apenas para agradar as pessoas? O que você realmente quer fazer da sua vida? Última pergunta. Você já teve a sensação de que nunca seria tudo o que os outros querem que você seja? Pois bem, faça esse exercício e se você desejar trocar ideia comigo, coloque nos comentários aqui do YouTube, coloque comentários, curta, compartilhe se for o caso, dê o seu like, isso é muito importante para mim, mas eu quero interagir se as respostas que você der fizer sentido para você ou se você tiver alguma dúvida, eu quero interagir com você, eu quero fazer essa reflexão com você, ok? Então eu vou encerrando aqui esse conteúdo e dizendo para você, responda para o seu eu, coloque o seu eu perguntando e responda para você todas essas perguntas. E até a próxima, onde caso você não tenha nenhum problema em responder, nenhuma dificuldade, nós partiremos para o segundo capítulo dessa obra, que é simplesmente fantástico. Nos conduz, nos leva a um autodesenvolvimento e a um autoconhecimento, tá bom? É com muito prazer, é com muito carinho que eu compartilho com você. Ficam algumas palavras até meio enigmáticas, mas a proposta é essa mesmo. É para que você tenha interesse em descobrir o que de fato está por trás de tudo isso. Só
uma coisa é certa: a sua autoimagem define quem você é, o seu destino. Agora eu quero propor mais uma coisinha que não é uma proposta da autora, é minha. Entre estas perguntas e respostas, olhe esta imagem que é a sua no espelho e fale com ela e pergunte para ela: o que você quer da vida? Você é fantástica. Diga para ela: você é fantástica. A sua identidade é única. Você é única. Você tem um brilho próprio. Você é obra-prima do Criador. Tá bom, minha querida, meu querido? É com muito carinho que eu trago esse conteúdo para você. E espero estar ajudando um pouquinho que seja. Tá bom? Beijo no seu coração. Fique com Deus e até a próxima semana com um novo conteúdo.